A paz do Senhor a todos que estão aí online, nesse propósito de fé 365. É com grande alegria que nós iniciamos mais um dia PDF 6. Hoje é 6 de janeiro, estamos aí no 6º dia desse propósito de fé. E nós vimos ontem que Deus abençoou Abraão com um filho, o filho da promessa. E hoje, em Gênesis 22, nós estaremos trazendo uma mensagem que eu espero que possa impactar a sua vida, que possa transformar, trazer conhecimento, que é o entendimento, que é a sabedoria, que é a luz para os seus dias, que é a comunhão com Deus, para que você possa ressignificar algumas áreas da sua vida pegando lições dessas mensagens diárias, que é a palavra de Deus, que nos traz a sabedoria que precisamos para lidar no dia a dia com as nossas adversidades, para o nosso crescimento, para nos fortalecer na fé, para que possamos permanecer em comunhão com Deus. São 365 dias do ano, onde em cada dia nós estaremos aqui com você, lendo uma mensagem da Bíblia, de 3 a 4 capítulos diários, todos os dias às 6 da manhã, de segunda a sábado, e aos domingos às 8 horas da manhã. Mas para você que não consegue acordar às 6 horas e que quer acompanhar, que quer estar nesse propósito, nós estaremos publicando no Rios e em breve também no nosso canal do YouTube, Uma Nova Consciência, Ariston Mourão. E hoje então vamos iniciar. Aí eu dou boas-vindas a todos que já estão, Maíra, Roseli, Silva, Andresa e todos que estão nos acompanhando aqui. Gênesis 22, essa é a palavra que Deus traz neste dia para nós. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardoou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eu vejo aqui, primeiro etapa de comunhão com Deus, onde Deus prova a nossa fé, é a obediência. Abraão aqui não questionou Deus por esse pedido de sacrifício do seu único filho. Abraão, que teve aos 75 anos o anúncio de que seria pai de um filho, e cuja sua promessa, a promessa de Deus, se cumpriu na vida de Abraão quando ele tinha 100 anos. Então Abraão teve que esperar por 25 anos para que a promessa de Deus pudesse cumprir na vida dele. Deus também tem promessas para a sua vida, creia nisso. E pode durar 1 ano, você pode esperar 2, 3 anos, mas espere no Senhor, porque se Deus tem promessa na sua vida, ela se cumprirá. Não fique ansioso, não tente com as suas próprias forças fazer aquilo que Deus pode e está preparando para você. Claro que nós temos que agir nesse sentido, manter a nossa fé, assim como Abraão e Sara, muitas pessoas fazem. Eles acabaram, por ansiedade, arrumando um outro caminho, que foi, através de Agar, Abraão ter um filho para dar descendentes a ele, que foi Ismael. Mas Deus mostrou a Abraão que ele iria cumprir a promessa, e ele cumpriu a promessa de Isaque. Agora Abraão
com o seu único filho que ele esperou tantos anos, filho que ele amou tanto na sua espera, e que quando nasceu intensificou ainda mais esses laços. Agora Deus pede uma prova de fé a Abraão, que ele sacrifique o seu próprio filho. Amados, aqui nós vimos uma figura do que será para Deus entregar o seu próprio filho, o que está escrito lá em João 3,16, onde que Deus entregou o seu próprio filho em sacrifício, para que todos que neles creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, que é figura do que será a realidade vivida por Deus Pai, ao entregar o seu Filho Jesus para a remissão dos nossos pecados. E aqui nós vemos Abraão com esse sentido de obediência, de crer firmemente que o Senhor tinha promessa para o filho dele, por isso que ele não oscilou. Ele no seu coração, no mais íntimo, sabia que se Isaac era o filho da promessa e que dele iria vir nações, então ele não temia, porque ele sabia que Deus providenciaria algo. E mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, que Deus o ressuscitaria, porque Isaac era o filho da promessa. Eu não sei qual que é o filho da promessa de Deus para a sua vida, mas continue crendo no Senhor, porque Ele vai manter esse filho da promessa vivo em seu coração, na sua vida, para que você seja muito feliz, para que você possa se sentir realizado e pleno. Continuando, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e então abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, eles tiveram que andar 3 dias. Deus mandou Abraão a uma distância de 3 dias, no Monte Moriá, que foi onde Jesus, próximo onde Jesus foi crucificado, no Gólgota. Então esse Monte Moriá está nas proximidades do monte onde Jesus foi crucificado. E viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, a lenha do sacrifício, porque o holocausto era o sacrifício, e pô-la sobre Isaque, ou seja, Isaque carregou as madeiras, as lenhas, onde ele seria sacrificado. Prefigura Jesus com a cruz indo para o monte no Gólgota, onde ele seria sacrificado. E ele tomou o fogo, o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Deus já estava preparando aqui o cordeiro, que iria substituir Isaque no sacrifício. Assim como Deus preparou o cordeiro de Deus, para substituir cada um de nós, que pelo pecado que vinha a morte, o pecado trouxe a morte ao homem, Jesus, em nosso lugar, morreu numa cruz, foi o holocausto, foi o sacrifício vivo para poder nos substituir. E aqui Abraão, com toda a sua fé, ele entende que Deus providenciaria o cordeiro. Isso é profético e pré-anuncia o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, no caso a faca, para imolar o seu cordeiro. Mas o anjo do Senhor lhe brandou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes ao Senhor. Falamos ontem da maioria das pessoas que, infelizmente,
por causa dos prazeres do mundo, por causa das suas ambições, do seu orgulho, da sua vaidade, perdeu a fé totalmente, não segue mais os ensinamentos de Cristo, se dizem cristãos, mas não praticam a fé cristã, os princípios cristãos. Eles julgam, caluniam, eles odeiam os irmãos, eles matam, roubam, eles prejudicam aqueles que eles deveriam amar, como Deus assim diz, amai o próximo. Esse é o maior e o principal princípio e mandamento de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, é o que Abraão está aqui mostrando. Colocando o seu filho em sacrifício, ele está demonstrando o amor primeiramente a Deus. E olha que era o seu filho, seu único filho. Eu pergunto, o que você hoje está disposto a sacrificar, vamos falar assim, entre aspas, colocar diante do Senhor e colocando assim Deus em primeiro lugar? É sua diversão para ter um momento ali de comunhão com Deus, talvez num culto, numa celebração. Talvez aqui nesse momento, ao invés de você estar na frente de uma televisão, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Seja no momento de oração, onde você tira aquele tempo, ao invés de estar assistindo um filme, uma telenovela, você está ali buscando a Deus em oração. Então, o que você tem colocado aí à disposição de Deus para ter um momento de comunhão, de fé, para demonstrar o seu amor a Deus? Deus não quer sacrifícios vivos, não. Muitas pessoas pensam que devem sacrificar a sua vida com martírios, e não é isso que Deus quer. O que Deus quer para a nossa vida é que nós coloquemos o nosso coração à disposição para que Ele possa fazer morada e transformar nossas vidas. Hoje eu acordei espirrando muito, então estou um pouco congestionado. Continuando. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis ali o carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho, o Cordeiro de Deus, para que pudesse substituir-nos. Está aqui a prefiguração do que seria o sacrifício de Cristo. E chamou Abraão o nome daquele lugar de O Senhor Proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Quando você coloca a sua vida à disposição de Deus, você pode ter certeza que Ele vai te abençoar grandemente, te fará prosperar. Por isso que a palavra de Deus fala, coloque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Que deveras te abençoarei, diz o Senhor, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha palavra. Obediência a Deus é o que precisamos para que sejamos prósperos, para que sejamos abençoados. Então, se sua vida não está como vocês gostaria que estivesse, faça uma avaliação, uma análise. Será que sua vida está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus? De santidade, de amor, de unidade, de compreensão, de perdão, de tolerância, de paciência, de longanimidade? Ou não? Se não tiver, alinhe-se a esses princípios cristãos e você poderá experimentar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes temos infinitas bênçãos de Deus, mas não somos gratos. Então comece a alinhar a sua vida também com a gratidão. Saber que Deus é o provedor de todas as coisas e um filho grato, o Deus abençoa. Então Abraão tomou aos seus moços
e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca, Deus deu filhos a Naor, teu irmão, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azo, e Apildas, e Agidlave, e a Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão, a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Tebá, Gã, Taás e Maaca. Aqui está falando da descendência do irmão de Abraão, Arão. E fala de um nome aí que nós estaremos vendo agora nesse próximo capítulo. Gênesis 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Criade Arbá, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara, chorar por ela, uma grande mulher, a mãe de uma grande nação, como prometera a Deus, cumprira. Sara, que inicialmente havia rido da promessa de Deus, quando ela já era bem velha, acreditando que ela não poderia mais conceber, Deus então fez abrir a madre de Sara, ou seja, tornou-as fértil ainda em ter idade, já mais velha, mais idosa, e concebeu a Isaque, filho da promessa. E ela riu muito, sorriu muito, se alegrou muito com o nascimento de Isaque. E agora, nesse capítulo 23, nós vemos que Abraão então lamenta pela morte de Sara, a mãe dessas nações que procederam de Isaque, fruto do seu ventre. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Abraão já tinha uma reputação muito grande por ser um homem de fé, por ter comunhão com Deus. Nós vimos isso em passagens anteriores. Então, ali eles reconhecem Abraão como um príncipe daquela terra, alguém digno de toda honraria. Então, ouve-nos, Senhor, príncipe poderoso, és no meio de nós, enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta diante de minha face, ouvi-me, falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço uma herança de sepulcro em meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et. E respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Olha para vocês verem que Abraão era um estrangeiro nessa terra e do respeito que esse povo tinha por ele. Então você que tem comunhão com Deus, que acredita, que tem fé e espera no Senhor, você pode ter certeza que independente da terra onde que você esteja, onde que você estiver, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar no mais alto do nível aí para que você possa prosperar. E todas as pessoas te reconhecerão como filho de Deus, como cristão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E com certeza você será honrado onde você estiver, se você estiver caminhando com Deus em sua vida. Aí Abraão disse: não, meu senhor. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom:
aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu está por isso, ouve, peço o preço do campo e darei. Toma-o, mim, e sepultarei ali a minha morte. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo: meu senhor, ouve, a terra é de 400 ciclos, o que representa hoje mais ou menos 40 quilos de prata. Que é isso entre mim e ti? O que significa isso para nós? Era algo de valor na época, mas maior é a amizade, a consideração que Efrom tinha em relação a Abraão. Então, gente, fica aqui uma mensagem de nós buscarmos, estreitarmos amizade com as pessoas que são valorosas também, pessoas que reconhecem o que somos, não pelo que nós temos, mas por aquilo que nós representamos. Muitas pessoas buscam as outras pelo que elas têm de material. Aqui Abraão é reconhecido pelo homem de Deus, por um príncipe diante daquela terra, alguém que tinha comunhão com Deus. Que você seja reconhecido também, onde quer que você esteja, como essa pessoa de valor, essa mulher, esse homem de valor. E não busque amizades interesseiras que estão ali apenas esperando um retorno, aquilo que você possa oferecer, mas pessoas que realmente te consideram pelo aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Ele sabia que Abraão era um homem rico, que poderia pedir o que quisesse que ele daria, mas ele, em consideração apenas por amizade, falou: pode ficar com o campo, é seu. Mas Abraão fez questão de pagar por aquela terra para que ele pudesse sepultar Sara. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de pratas corrente entre o mercado. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manré, o campo e a cova que nela estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Het, ou seja, testemunhos ali de que ele estava comprando aquele campo, que aquele campo, a partir daquele momento, passava posse para ele. De todos que entravam pela porta da cidade, sabia que aquele campo agora era de Abraão. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Marré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het em possessão da sepultura. Então Abraão pôde ali sepultar Sara. E Abraão, no capítulo 24, segue: já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. É o que nós vemos falando. Se você busca a Deus, aqui é uma oportunidade, gente, através desse propósito de fé, amados, que nós possamos buscar a cada dia comunhão com Deus em oração, pela leitura diária da palavra de Deus, não apenas através da leitura diária em oração, mas pelas nossas atitudes como cristãos, amando, respeitando e colocando a verdade, tendo um coração sincero, puro, sendo paciente, tolerante com o próximo, empático com o próximo, sendo amigo de todo mundo, abrindo-se para que as pessoas possam conhecer um pouco de você, para que você possa mostrar ao mundo a luz que resplandece em ti. Que a palavra de Deus fala que nós somos luz, e essa luz vem do Senhor, porque nós somos imagens semelhantes de Deus, e o Deus Altíssimo habita entre nós. Então, quando nós estamos em sintonia com Deus, essa luz de Deus resplandece em nossa vida e acaba iluminando, acaba contagiando muitas pessoas. Observe que tem pessoas que têm energia tão baixa, tão negativa, que quando chegam perto de você, você sente mal. Às vezes você tem vontade de vomitar, a sua energia baixa, é como que se sugasse a sua energia. Mas aqueles que são homens e mulheres de Deus, eles são luz nesse mundo, eles levam energia, eles levam alegria, eles levam vida, eles levam bênção para a vida das outras pessoas. Então aqui, disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, inclusive esse servo que Abraão aqui chamou, Eliezer, era o servo que ele deixaria tudo para ele, se ele não tivesse Isaque como seu descendente. Mas Deus prometeu, sim, cumpriu. Põe agora, ó servo, a tua mão debaixo da minha coxa, tipo uma promessa
É um compromisso, como se fosse uma assinatura. Seria esse ato de colocar a mão debaixo da coxa de Abraão e jura. E te faça jurar pelo Senhor teu Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Ou seja, Abraão estava buscando uma esposa para Isaque. E ele queria que essa esposa de Isaque fosse da sua descendência, fosse uma mulher que honrasse a Deus, uma mulher com princípios cristãos, porque os cananeus ali, eles não tinham Deus Todo-Poderoso como seu Deus. E Abraão queria que a esposa de Isaque fosse uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, para que pudesse dar a ele os seus descendentes. Mas queirás a minha terra, a minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse ao servo ainda: mas se porventura não quiser seguir-me a mulher, se não quiser seguir a mulher a esta terra, perguntou o servo: farei, pois, tornar o teu filho à terra da onde saístes? Repetindo, e disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher dessa terra onde ele iria buscar, no meio da parentela de Abraão, fareis, pois, tornar o teu filho à terra da onde saístes? Ou seja, se a mulher não vier, se a esposa que ele estava em buscar para Isaque não viesse até Isaque, Isaque iria até lá para poder buscar e viver na terra da sua parentela. E Abraão disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Ou seja, Isaque de forma nenhuma voltarás, mas sim que ela deveria estar vindo. E com certeza aí já é também um princípio de fé de Abraão, sabendo que Deus providenciaria uma mulher para seu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, olha o que Abraão fala, e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Então, se tem algo, meus amados, que vocês estão buscando na vida, ore, peça a Deus primeiramente, porque com certeza Deus vai preparar os caminhos, Deus vai mandar os seus anjos, seja para te proteger, te guardar, seja para te guiar, te orientar nos caminhos do bem, seja para providenciar o melhor dessa terra para você. Aí, continuando, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão e prometeu, jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos 10 camelos do Senhor e partiu, pois que todos os bens do Senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor, irmão de Abraão, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade. Os camelos ali ajoelharam fora da cidade, onde chegou, e junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíram para tirar a água. Era o costume, as moças da cidade ali saíram para poder pegar a água ao fim da tarde. E olha o que diz Eliezer, o servo de Abraão. E diz: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faça beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber os teus camelos, essa seja a quem designaste o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Então ele ora e fala: ó Deus, manda um sinal para me saber qual é essa mulher que o Senhor escolheu para Isaque. Manda um sinal, Senhor, para que eu possa saber
que minha promessa está próxima. Manda o sinal, Senhor, para que eu possa saber que eu estou no caminho. Manda o sinal, Senhor, para que eu possa reconhecer as bênçãos que está chegando. Sempre esteja perceptível aos sinais de Deus. Aquilo que Deus está revelando para você a cada dia. Muitas vezes, uma pessoa fala algo para a gente desconsidera aquilo, ignora. Acontece alguma coisa, a gente ignora, mas às vezes pode ser sinal de Deus para a nossa vida. Seja para nos abençoar, ou seja para nos livrar de uma maldição, de algo terrível. Então esteja perceptivo. Por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai. Aqui o servo Eliezer está orando, consciente que Deus poderá provê-lo em relação à esposa, está trazendo até ele a esposa que ele, ao fazer esse ato de dar a beber os camelos a ele, será então a escolhida de Deus para Isaque. Então, sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Então, neta, Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Então, Rebeca era neta de Naor, que era irmão de Abraão. Saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Olha aqui a mulher que Deus havia preparado para Isaque, que era da descendência da família de Abraão. E a donzela era muito formosa, muito linda à vista, ainda virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Para você que está esperando a sua donzela, para você que está esperando aí o seu donzelo, né? Tenha paciência, Deus está preparando, Ele ainda está ali preparando a pessoa para que possa te abençoar. Então, não se contente com o primeiro que chegar, não que o primeiro vai ser abençoado, mas não se precipite em fazer escolhas que não sejam acertadas. Olhe primeiro os valores dessa pessoa. Aqui fala que Rebeca era uma mulher virtuosa, linda, de valores, que era temente a Deus. Então que você possa buscar pessoas de igual julgo, que sejam como você, pessoas que tenham talvez os mesmos gostos, que tenham a mesma forma de agir diante da sociedade, pessoas justas, honestas, pessoas que vão somar com você, que vai agregar valor, que vai te ajudar na sua caminhada, que vai te amar, que vai te respeitar, que vai ser fiel e que vai prosperar junto com você. Então, o servo correu-lhe ao encontro. Então o servo correu ao encontro e disse: peço-te, deixe-me beber um pouco da água de teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez no poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Imagine só, você sabe quantos litros de água bebe um camelo, gente? Mais de 100 litros de água. E ela tinha que sair próximo aonde os camelos estavam e buscar água no poço, que estava a uma certa distância. Olha como é virtuosa essa Rebeca, né? Essa que Deus preparou para Isaque. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro em meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, no peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para que possamos pousar-nos? E ela disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milco, o qual ela deu a Naor.
Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, que o Senhor Deus ouviu as suas preces. E disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, e não retirou a sua benevolência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor, para o meio da parentela, conforme Abraão queria, desejava, e conforme a oração desse servo. Irmãos amados, vocês estão vendo o poder que tem a oração na nossa vida? Ore ao Senhor. Para aquilo que você busca, ore ao Senhor, porque o Senhor inclinará os seus ouvidos à sua oração se você tiver comunhão com Ele. Então ore e o Senhor te atenderá. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente, as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com um homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: entra, bendito Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Então, ali Labão, irmão de Rebeca, recepcionou ali Eliezer juntamente com sua caravana, com os homens que haviam ido com ele, para cumprir esse desejo de Abraão, de levar a esposa da sua descendência até Isaque. Depois puseram comida diante dele. Então, assim, observe a hospitalidade que eles tiveram com Eliezer. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha tido as minhas palavras. E ele me disse: fala. Eliezer não queria alimentar até que ele pudesse falar qual que é o motivo que ele estava ali. Então diz: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas, vacas, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, deu à luz a um filho, ao meu senhor, depois da sua velhice, e lhe deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai, à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? Porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará os seus anjos contigo e prosperará o seu caminho, para que tomes mulher para o meu filho da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse ao Senhor: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperares o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um poço de água, um pouco de água do teu cântaro, e ela disser: bebe tu, e também tirarei para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, em oração, diz Eliezer, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre os seus ombros, e desceu à fonte, tirou a água, e lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela respondeu, e abaixou seu cântaro sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber os teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber os camelos. Então perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência, a verdade, a meu senhor, fazei-me-mo saber, se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então aqui, Eliezer pede uma posição sobre aquilo que ele havia sido designado para Abraão para fazer. Então respondeu Labão e Betuel e disse: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar mal ou bem.
Eis que Rebeca está diante de tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho de seu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as palavras, inclinou a terra diante do Senhor. Ele orou e agradeceu, e tirou o servo joias de prata, joias de ouro, vestidos, deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram, beberam, e eles, os homens, e com eles estavam, passaram ali a noite. Levantaram-se, pois, pela manhã, e disse: deixa-me ir ao meu senhor, ou seja, deixe-me embora. Então disseram seu irmão a sua irmã: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe diz: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. Ele tinha pressa de voltar. E disseram: chamemos a donzela, perguntemos a ela. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei sim, irei agora. Então Rebeca também sentiu o seu coração aquecido, propensa a poder ir, seguir viagem para poder encontrar com seu amado, com seu futuro esposo. Então despediu de Rebeca sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem o poço de Ber-la-Roa, porque habitava na terra do sul. Isaque saía a orar no campo. Observe, Isaque estava saindo para orar, quando ele recebe a bênção, quando ele vê Rebeca chegando. Ore, que a bênção vai bater na sua porta, talvez em algum momento da oração, assim como foi Eliezer, quando estava orando, chegou Rebeca. Agora Isaque, em oração, chega Rebeca. Então Rebeca levantou os olhos e viu Isaque. Foi o amor à primeira vista, né? E desceu do camelo. Talvez seja assim na sua vida. Você vai encontrar uma pessoa que vai ser o amor da sua vida. Vai ser assim, um encontro à primeira vista. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Rebeca perguntou: quem é aquele que está vindo? E o servo diz: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu, que era um costume, né? Que não poderia estar vendo a face antes do casamento. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Então ali, nesse momento, Isaque casa com Rebeca, constitui uma família. E ele amou tanto Rebeca que ele se sentiu confortado, né, pela perda da sua mãe. Ele ficou melhor, sabendo que Deus havia providenciado uma mulher honrosa, virtuosa. Está lá em Provérbios 12, depois vocês leem lá a mulher virtuosa. Então seja você uma mulher virtuosa, seja você um homem virtuoso para sua esposa, seja você uma mulher virtuosa para o seu marido. E eu espero que essa palavra de Deus possa ter impactado a sua vida, que possa transformar a sua vida e que possa trazer para você conhecimento, entendimento e lições, que você possa refletir sobre essa palavra e que ela possa transformar a sua vida. Que Deus possa te abençoar enormemente nesse dia, que você possa ser próspero em tudo que você fizer. E lembre-se, sempre ore ao Senhor. Esse é o momento, primeiro momento do dia, 6 horas da manhã. Entre em comunhão com Deus através desse propósito de fé 365. Vamos buscar a palavra de Deus juntos. Vamos dedicar o melhor do seu dia para Deus. O primeiro momento do seu dia, dedique a Deus, assim como fez Abraão. Dedicou o melhor do que tinha mais importante para poder mostrar a fé, para poder estar em comunhão com Deus, para poder ser próspero. É preciso, às vezes, a gente estar disposto a abrir mão para que Deus possa abrir mão daquelas coisas que são importantes. Talvez você poderia ficar 10, 15, 20 minutos a mais ali na cama e você está aqui, abrindo mão do conforto ali, de um soninho a mais, de um descanso a mais, para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso é muito importante e eu espero que isso possa impactar o seu coração, transformar a sua vida, e ficamos aqui com essa palavra impactante.
Que Deus possa te abençoar, te dar um dia extraordinariamente cheio de bênçãos, graças e de muita felicidade. Que você prospere sempre no caminho do Senhor. Até mais, até amanhã às 6 horas da manhã. E para você que que quer ouvir essa mensagem novamente, nós estaremos agora publicando no Reels, tá bom? Ficamos por aqui. A paz do Senhor, amados. Até amanhã.